Olá, querido irmão, querida irmã, graça e paz a você que nos acompanha pelas redes sociais da Paróquia São José Operário. Meu nome é Gabriel, sou natural daqui da cidade de Bom Despacho e sou filho dessa paróquia. E hoje vim contar para vocês um pouquinho da minha trajetória, da minha caminhada aqui na Paróquia São José, onde surgiu a minha vocação. É muito importante ressaltar também que esse ano em que a Paróquia São José celebra seus 15 anos, a nossa Diocese de Luz celebra os 100 anos de sua instalação. Os 100 anos em que o nosso primeiro bispo, Dom Manuel, chegou nas terras da Diocese de Luz. Então foi com este mesmo espírito, com este mesmo desbravamento, que assim nasceu a Paróquia São José Operário, paróquia da qual faço parte. A minha caminhada aqui na paróquia, ela tem o nome de várias pessoas importantes, cada uma com seu movimento, cada uma com seu jeito, cada uma com as suas palavras, me inspiraram a começar a minha caminhada aqui. A primeira pessoa que eu destaco e que me fez ingressar na caminhada da paróquia foi a Natália. Quando eu estava no 2º ano do meu ensino fundamental, lá na Escola Coronel Robertinho, que é aqui do bairro também, a Natália era minha professora. E foi então que um dia ela e mais alguns jovens foram na nossa sala de aula e fizeram um convite para a gente participar dos encontros da infância missionária. E eu me interessei pelo convite, fiquei curioso e resolvi vir. E desde então eu estou inserido nesse contexto. Na infância missionária eu participava de todos os encontros, que eram às sextas-feiras, a partir das 7 horas da noite. Participei com eles também dos vários retiros e encontros que tiveram lá na casa de pastoral. Esses retiros foram um tempo muito bom, um tempo de crescimento, e foram também experiências que me ajudam até hoje na minha caminhada e me ajudam até hoje na minha vida de seminarista. Eu comecei minha caminhada aí. E a partir daí, a cada movimento que surgia, a cada movimento que eu me interessava em fazer parte, fui construindo um pouco mais essa relação de carinho e de amor mesmo com a Paróquia São José. Na infância missionária eu conheci várias pessoas, eu conheci vários jovens com os quais ainda tenho amizade e tenho contato até hoje. São pessoas que eu gosto muito e que hoje estão aí também ajudando na nossa caminhada, na caminhada da paróquia. Já incluído na infância missionária, eu comecei a participar também da catequese aqui na paróquia. Naquela época, com 7 anos, era a catequese para a primeira Eucaristia. A minha primeira catequista foi a Adriana. Eu estudava à tarde e fazia catequese de manhã cedo. Ela me ajudou muito também nesse momento. A minha segunda catequista, a qual eu fiz o 2º ano e o 3º ano, foi a Ângela também, uma pessoa que me marcou muito e que também me ajudou muito. Foi de manhã também. Aí então eu fiz a primeira Eucaristia aqui na paróquia, aqui na igreja, com o padre Fernando. Eu comecei a infância missionária, ainda era o padre Hildo. Tive muito contato com o padre Hildo. E a primeira Eucaristia já foi com o padre Fernando. A crisma também eu fiz aqui na paróquia. O meu catequista foi o Adair Firmino, hoje diácono permanente da nossa igreja. E eu fiz aqui na paróquia também, já com o nosso bispo, Dom José Aristeu. Quando eu comecei a catequese, outro convite que me surgiu para poder ajudar aqui na paróquia foi o convite do Wilton para ser coroinha. Aí ele me chamou para fazer a formação de coroinha e eu fiz a formação. A nossa formação naquela época era só uma apostila mais ou menos dessa finura assim que a gente recebia. A gente lia a apostila e então a gente estava preparado para ser coroinha. Eu brinco com os outros coroinhas aqui da paróquia que naquele tempo, quando eu comecei a ser coroinha, era uma coisa muito engraçada, que a gente não tinha ainda uma missa de investidura, uma missa certa para se tornar coroinha. Era o dia que eles ligavam para a gente. Então a minha primeira experiência de coroinha aqui na paróquia foi muito interessante, porque eu estava na minha casa com algumas outras coisas, e então o Wilton me ligou falando assim: olha, hoje vai ser seu primeiro dia de coroinha, seu primeiro dia de ajudar aqui, então você venha. E eu vim, na época ainda era o padre Hildo,
quando eu comecei de coroinha, e ajudei ele durante muito tempo aqui na paróquia. Depois também, ainda como coroinha, eu fiquei por quase 10 anos. Eu só saí do coroinha no dia que eu entrei para o seminário. Tanto que um dia antes da minha entrada para o seminário, eu teria minha missa em luz no dia 2 de fevereiro de 2019. Então, no dia 1º de fevereiro de 2019, eu ainda servi aqui na igreja. Então, eu fui coroinha, passei por muitas coordenadoras e coordenadores que me ajudaram muito, o Wilton, a Fabiana, a Viviane, todos eu lembro deles com muito carinho, porque eles foram uma peça também na minha vocação. E depois de coroinha, então, já com o padre Ivanildo aqui na paróquia, a gente começou a fazer esse movimento para que ele nos investisse como acólitos aqui da paróquia. Junto com o padre Antônio Carlos, eles nos deram formação, nos deram outros livros para lermos também, e aí nós viramos acólitos aqui da paróquia. Foi um movimento muito bom também, muito interessante, que me ajudou bastante. Aí depois eu virei coordenador do grupo de acólitos, sempre ajudava muito aqui. Esse primeiro grupo de acólitos que o padre Ivanildo formou, nós éramos 6 acólitos. Era eu, o Felipe, a Alice, a Ana Beatriz, o Luiz, e nós não deixávamos nenhuma missa sem acólito. Era muito interessante porque já teve finais de semana, tanto eu quanto os outros naquela época, de ir à missa 3, 4 vezes, e a gente fazia aquilo com muita alegria. A gente fazia, era um cansaço, mas era um cansaço que edificava a gente. E eu me senti muito feliz, muito satisfeito. Todas as reuniões, tanto do CPE quanto do ministério, do grupo em si, nunca faltei em uma. A gente sempre tinha aquele comprometimento com as coisas da paróquia. Sempre que era proposto, por exemplo, uma barraquinha que falava, os acólitos poderão ajudar, eu sempre fui de porta em porta, procurando com o que ajudar, procurando sempre corresponder com aquilo que era a minha responsabilidade. E isso foi, essa responsabilidade que a paróquia me deu, foi me ajudando na minha responsabilidade também enquanto pessoa humana. Foi muito edificante para mim. Outros movimentos também que eu fiz parte, foram por menos tempo, mas eu me orgulho muito também, é do coral das crianças. Naquela época era o coral Anjos do Senhor. Participei também. Morria de vergonha de cantar, mas estava ali firme e forte, ia nos ensaios e participava das missas aqui. Naquela época o coordenador era o Libério e a Mônica, um coral muito bonito e que eu gostava bastante. Outro movimento também que eu fiz parte foi da Conferência dos Vicentinos, naquela época a Conferência das Crianças, Conferência Santa Inês, que a Esther era a nossa coordenadora. E foi um movimento também que me ajudou no meu crescimento. Nós fizemos várias missões, fui com eles a diversas cidades, Formiga, onde é a região metropolitana aqui da Sociedade dos Vicentinos. Fiz várias missões com eles na Vila Vicentina e ajudei sempre no que eu podia também. Naquela época também conheci várias pessoas que me ajudaram e inclusive os vicentinos me ajudam até hoje, porque a gente no seminário, todo seminarista da Diocese de Luz, tem uma ajuda dos vicentinos que a cada grupo, a cada reunião deles, eles separam esta ajuda para os seminaristas da Diocese. Então eu conheci várias pessoas, ainda conheço várias pessoas que fizeram e fazem a diferença para mim. E o movimento que eu mais permaneci mesmo foi o de coroinhas e acólitos, pelo qual eu fui enviado também. Como eu já falei, foram quase 10 anos de muito crescimento aqui. E a gente tem várias histórias, vários momentos que marcam muito a gente aqui na paróquia. As procissões de Semana Santa, a Semana Santa edificava muito a gente também, é aquele cansaço edificante que eu já falei. A gente chegar na igreja cedo e sair daqui 11h30, meia-noite, mas aquilo tudo edificava, aquilo tudo dava força para a gente continuar no outro dia. E ainda no seminário, a cada dia eu me lembro sempre dessas passagens aqui da paróquia que me deixam com mais força para continuar a caminhada.
Uma coisa que eu gostava muito também na Semana Santa, que por causa da pandemia nós fomos impossibilitados, era a Via Sacra durante a noite nas igrejas aqui de Bom Despacho, promovida pelos jovens. Eu ainda, na última Semana Santa, que nós celebramos internamente lá no nosso seminário, eu me lembrava disso e ficava pensando, será que vai ter outra? Será que nós vamos ter a oportunidade ainda de fazer este tipo de celebração, de viver este tipo de momento com muita gente reunida? E era muito bom a Sexta-feira Santa, essa caminhada de quinta para a sexta e a Sexta-feira Santa. Quantas e quantas vezes na Sexta-feira Santa, depois do sermão da noite, geralmente da encenação, a gente ajudando aqui a varrer a igreja para tirar os ramos que o pessoal com muita devoção trazia para colocar no esquife. E era um momento muito bom, um momento que a gente gostava bastante. As Semanas Santas, as missões, muita coisa eu já fiz aqui na paróquia. E são momentos que ajudam na caminhada. A minha semente vocacional, como eu gosto de chamar assim, ela foi plantada aqui pelo pessoal da paróquia. Tenho que agradecer muito a muita gente aqui. Tanto que se eu fosse falar a todo mundo, eu acho que não caberia no vídeo. Mas é sempre aquela coisa, né? Todo jovem que está na igreja, sempre as pessoas falam: ah, você tem cara de padre, ah, você parece padre. Mas a gente não quer muito acreditar nisso. Eu, até o último ano antes de entrar para o seminário, as pessoas me falavam que eu ia entrar no seminário, que eu tinha cara de padre. Eu não queria acreditar muito nisso, não. Eu falava que não era o que eu queria, que eu já tinha outra coisa traçada para a minha vida. Aí então chegou o padre Ivanildo e o padre Antônio Carlos. Foi onde o padre Antônio me chamou pela primeira vez para participar de um encontro vocacional. Aí acabou que eu fiquei com medo daquilo e resolvi não participar, não. Fiquei meio com medo e não quis ir, não. Aí em agosto de 2018, ano que celebrou o centenário da diocese, eu fui na missa do centenário, fui na visita da forania lá à Luz também, e aquilo começou a me chamar a atenção, aquele pedido, aquele convite do padre Antônio ficou martelando na minha cabeça e eu comecei a prestar atenção. Comecei a gostar bastante e me interessar pelas coisas da diocese também. Foi então que em agosto de 2018 eu participei do meu primeiro encontro vocacional lá em Luz. Eu lembro que a gente chegou lá é uma casa muito grande, o nosso seminário, então eu fiquei perdido naquilo lá e pensando, será que aqui é o meu lugar mesmo? Aí passou o encontro vocacional, muito bom, muito edificante, eu já comecei a então acreditar, já comecei a pensar na possibilidade de entrar realmente para o seminário, de ingressar no seminário. Naquela época eu ainda não poderia entrar no ano seguinte, pois eu estava cursando o segundo ano do ensino médio e teria que cursar o terceiro para poder entrar no seminário da nossa diocese. Então, em novembro, aliás, teria um outro encontro vocacional em dezembro, que é a chamada Semana Vocacional. Nessa Semana Vocacional, geralmente quem participa são aqueles jovens que já têm a possibilidade de entrar no ano seguinte. Então, no dia 8 de dezembro, eu já tinha escutado de alguns outros seminaristas que a diocese poderia abrir a possibilidade de fazer o terceiro ano do ensino médio já como seminarista lá na cidade de Luz. Mas aquilo ainda não tinha sido comunicado de maneira oficial, então eu deixei. Eu participaria dos encontros no ano de 2019 e entraria no ano de 2020 para o seminário. Eu me lembro bem que eu estava saindo aqui com o padre Roberto da casa paroquial para a gente ir na comunidade da Passagem. Lá a padroeira é Nossa Senhora da Conceição, então seria a missa festiva. E quando eu estava saindo da casa paroquial lá do padre Roberto, estava no portão da casa paroquial, eu recebi uma ligação. Eu recebi uma ligação do padre, que ainda é nosso reitor, o padre Marcos Thiago. E eu lembro que eu já fiquei todo nervoso, né? Porque naquela época, conversar com o reitor do seminário, aquilo dava muito medo. Então ele me ligou falando assim que a diocese realmente abriu a possibilidade de fazer o terceiro ano lá, já como seminarista, e se eu estava disposto, inclusive disposto a participar da Semana Vocacional, que era esse encontro que somente os que entrariam no ano seguinte participariam. E eu falei que estava assim e já fiquei muito apreensivo depois daí.
Então eu fui para a semana vocacional, participei lá com os outros vocacionados e depois tomei realmente a decisão de entrar para o seminário. Isso em dezembro de 2018. Comuniquei com o padre Roberto, comuniquei com o padre Vanildo, que foi um também dos meus precursores aí na caminhada vocacional, e falei do meu desejo e já comecei a organizar os papéis, os documentos que precisava para entrar, né? Aí foi que no ano de 2019 eu ingressei no seminário da nossa diocese, fiz o 3º ano lá. Foi uma experiência muito boa, muito enriquecedora, e a cada vez que eu voltava na paróquia como seminarista, que a gente via a presença do povo, que a gente via a força do povo e o carinho que eles depositam na gente, eu me sentia mais forte, eu sentia uma força maior para continuar a caminhada. Cada vez que a gente vinha na paróquia, que a gente tinha permissão para vir na paróquia e conversava com o povo, a gente sentia essa força maior para continuar na caminhada. Fiz o 3º ano do ensino médio lá em Luz e no ano de 2020, então, eu ingressei na etapa do propedêutico, que é esse tempo de preparação realmente, ainda em Luz. Fiz então no ano de 2020 o meu ano do propedêutico, que é onde a gente se prepara também para fazer o vestibular, para prestar filosofia na PUC Minas. Graças a Deus e graças à oração do povo, consegui passar aí no vestibular de filosofia da PUC Minas. Hoje, 2021, estou cursando o 1º ano da filosofia, ainda em Luz, porque infelizmente a pandemia não deixou que a gente voltasse para Belo Horizonte, né? Mas aí nós estamos lá em Luz, todo o seminário, fazendo a filosofia, no meu caso. E é uma experiência muito boa. Eu digo que o que me mantém no seminário é a oração do povo, o que me mantém no seminário é essa força, em especial a força que o povo da paróquia São José Operário confia na gente e deposita na gente. Tem gente que me liga lá no seminário ainda, algumas pessoas da paróquia, olha, como é que você está? Aqui está bem, graças a Deus. E isso dá muita força para a gente. Uma experiência, inclusive, que me marca muito nessa questão de sacerdócio, daqui da paróquia São José, eram as missas que a gente chamava de missa da forania. Quando vinha aquele tanto de padres de todas as cidades, todas as paróquias da forania, e participavam de uma missa na paróquia da gente. A gente ficava muito alegre, muito contente. Nós vamos receber os padres. O padre fulano de tal, da paróquia lá da cidade tal, vai vir. A gente gosta de receber ele, a gente gosta de receber todos eles. E aquilo, pegando também nessa caminhada vocacional muito, me edificou muito também. Foi um exemplo que eu tive, que até hoje eu trago comigo. Participei aqui de umas missas, ajudei como coroinha o Dom Félix na época também, que também vinha nessas missas de forania de vez em quando. Ajudei também aqui na paróquia enquanto coroinha, enquanto agora seminarista, o Dom Aristeu, que é nosso bispo. E foi isso que me edificou. Então a paróquia São José é para mim esse amor mesmo, é o amor que eu tenho. Eu brinco que a paróquia São José é minha segunda casa. Representa esse carinho mesmo. Se Deus quiser, daqui a 7 anos eu quero ser ordenado aqui, com essa igreja cheia, porque se Deus quiser essa pandemia vai passar no mais breve, com essa igreja cheia, ver a alegria do povo, o povo ver a minha alegria também, e poder dizer que aqui foi onde tudo começou. Aqui foi onde começou. Aqui é onde esse testemunho meu cresceu realmente. Tenho que agradecer muito a Deus, agradecer aos padres que passaram por aqui. O Padre Paulo eu não conheci muito quando ele estava aqui na paróquia, mas hoje, enquanto seminarista, eu tenho contato com ele nos encontros diocesanos. Agradecer também o Padre Hildo, que foi com quem eu entrei na infância missionária, na catequese e no grupo de coroinhas. Agradecer ao Padre Fernando, que foi onde também eu recebi minha primeira comunhão.
e que ele já me dava também esses toques de entrar no seminário, tentava dar essa força para eu entrar no seminário. Agradecer ao Padre Ivanildo, ao Padre Antônio Carlos, que foram quem investiu a gente no Ministério de Acólitos e foi onde também eu comecei a participar do meu primeiro encontro vocacional, foi enquanto o Padre Ivanildo ainda estava aqui. Agradecer muito também ao Padre Roberto, que foi quem me enviou realmente para o seminário e me dá todo esse suporte até hoje. E dá o suporte também aqui para o pessoal da paróquia. Hoje, lá em Luz, a gente fica tentando sempre acompanhar o que acontece na paróquia, né? Graças a Deus, essas mídias sociais estão ajudando a gente a superar essa distância. Então, a gente fica sempre atento. Quando eu vejo que vai acontecer alguma coisa na paróquia, ou eu pego o telefone lá para ver as fotos, ou a transmissão das missas online. Estou tentando sempre superar essa distância. Aí a cada rostinho que a gente vê conhecido aqui, a gente já fica mais satisfeito e mais feliz. E é isso que dá força para a minha caminhada. Quero agradecer então a cada um de vocês e pedir a Deus que esses 15 anos da Paróquia São José sejam muita luz aqui para o povo de Deus da cidade de Bom Despacho. Como eu já disse, no mesmo espírito de Dom Manuel, que nós celebramos esse ano 100 anos da instalação da diocese, que esse mesmo espírito seja o espírito sempre de caminhada aqui da Paróquia São José. Seja esse espírito de correr atrás daquilo que é necessário, promover sempre o que é bom para a nossa comunidade espiritualmente e ser esse amparo para quem precisa realmente. Muito obrigado.